Olá, meus amigos e amigas, meus caros alunos, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem na casa de vocês. Hoje nós vamos falar sobre dois impostos federais, que os dois primeiros elencados no artigo 153 da Constituição, nos incisos 1º e 2º, que diz sobre os impostos de importação e de exportação. Bem, além de estarmos compartilhando esse vídeo, comentando sobre esses temas, foi disponibilizado a vocês no portal material de leitura, conteúdo de leitura. Nossa aula está baseada novamente no livro da bibliografia básica do curso de Direito Tributário da professora Regina Helena Costa, que é obrigatória a leitura. Além do material que foi postado no seu portal, há lá questões a serem respondidas. Vocês irão responder estas questões para controle da frequência dessa nossa atividade EAD, dessa nossa atividade de forma domiciliar em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Como vocês bem sabem. Sem mais delongas, além do material, vamos direto ao assunto que nos motivou a tratar aqui deste vídeo, né? Dois impostos. Começamos pela regra de competência básica. O artigo 153 traz as competências privativas da União. Então, é uma competência legislativa reservada constitucionalmente à União para tratar de dois impostos. O imposto primeiro, inciso primeiro, o imposto sobre a importação, e o segundo, o imposto sobre a exportação. Além disso, o parágrafo 1º destes artigos também traz regras constitucionais para alteração de alíquota, que é exceção ao princípio da legalidade, nós vamos tratar logo a seguir. Assim, vamos começar pelo imposto de importação. O imposto sobre a importação, gente, além da Constituição Federal, ele tem regras, normas gerais, como se sabe, reserva de matéria do artigo 146, a lei complementar. E neste caso, a lei complementar, porque foi assim recepcionada, é o Código Tributário Nacional, ok? Então, nós temos fonte infraconstitucional enquanto normas gerais, os artigos 19 a 22, 19 a 22 do CTN. Mas aqui eu preciso lembrá-los que o nosso Código Tributário Nacional, ele veio antes da Constituição. E por vezes, ele entra em choque, a Constituição, o Código Tributário Nacional entra em choque com a Constituição. E já foi dito, e repito aos senhores, que quando isso acontecer, prevalece a regra constitucional. Então, é por isso que na hora do nosso estudo, você aí em casa vai abrir o seu código e vai marcar com um asterisco 2 artigos para nós. Deixe-me até pegar e mostrar aos senhores aqui. O primeiro artigo que nós vamos grifar é o artigo 21. É o artigo 21 do Código Tributário Nacional. Vejam, vou ler aos senhores de maneira bem sucinta, bem devagarzinho. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto. Qual imposto, gente? Imposto sobre a importação, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Vejam, meus senhores, quando a gente vai, por sua vez, lá na Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 153, nós temos outra regra, também grifada para os senhores.
é facultada ao Poder Executivo, atendida às condições e os limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas dos impostos enumerados, no inciso 1, 2, 4 e 5. O inciso 1, 2, 4 e 5, como vocês estão vendo adiante, é o imposto de importação, é o de exportação, é o imposto de produtos industrializados e o IOF, que são as operações de crédito, câmbio, seguros ou relativos a títulos e valores imobiliários. O que a gente vê de uma regra constitucional para a regra infraconstitucional? Primeiro, que o CTN diz que é possível que o Poder Executivo altere alíquotas e base de cálculo, enquanto que a Constituição diz apenas alíquotas. Então, no primeiro momento aqui, que eu já vou grifar no meu CTN, é que este artigo 21 que a gente acabou de mostrar a vocês, ele não foi totalmente recepcionado pela Constituição, de modo que as alterações sobre alíquotas é permitido, mas sobre a base de cálculo, não. Isso é importante a gente lembrar, é a primeira observação quando a gente estiver fazendo a leitura da lei. Bom, além da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, o imposto de importação está regulamentado no Decreto-Lei 37 de 1966, um decreto-lei antigo que já sofreu alterações posteriores, mas que você vai encontrar as regras gerais e suas alterações dentro deste decreto. Bem, o que a gente precisa entender sobre o imposto de importação? Nós sabemos que o direito tributário ele serve ao estudo da arrecadação e que essa é uma das funções primárias do direito tributário, arrecadar. Mas mais do que arrecadar, alguns tributos, como é o caso do imposto de importação e do exportação também, é que mais do que arrecadar, ele tem uma função que nós chamamos de função extrafiscal. A função extrafiscal faz com que, mais do que ele apenas arrecade, ele tenha a função de fazer com que o governo consiga intervir no setor privado no que tange aumentar ou reduzir as importações, visando, é claro, proteger a indústria nacional. Então, quando nós vemos que um produto importado está chegando no mercado nacional em um preço muito menor, bem mais inferior do que o nacional, nós corremos um risco de nosso mercado nacional, nosso produto nacional, enfraquecer. E para isso, nós usamos o imposto de importação para elevar as alíquotas e, consequentemente, deixarmos um produto estrangeiro mais caro e, portanto, mais competitivo com o nosso, torná-lo, equiparar os preços. Então, essa função é uma função que nós chamamos de função extrafiscal, quando determinado tributo é utilizado para influir no setor privado, seja para fomentar ou para esfriar determinado setor. Nesse caso, nós estamos falando da indústria nacional, certo? Bem, quando a gente entende que este imposto ele tem essa função mercadológica, essa função de intervir nos preços, deixando mais alto ou mais baixo, nós precisamos lembrar que isso são medidas que necessitam de urgência. Por essa razão, este princípio foi lembrado, este imposto foi lembrado lá na Constituição Federal como exceção aos princípios da anterioridade e da legalidade. Nós já estudamos sobre isso, mas é bom lembrar. A anterioridade é aquele princípio, aquela limitação ao poder tributante que permite que o contribuinte conheça previamente o encargo para depois aquela lei entrar em vigência. Então, o princípio da anterioridade garante uma vacatio legis especial para o direito tributário.
sendo que ele está posto lá no artigo 150, inciso 3, nas alíneas B e C. Isso nos traz duas regras de anterioridade. A primeira delas é a anterioridade por exercício, que seria que uma lei que traz um encargo somente poderá viger, somente entrará em vigência a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Essa é a regra por exercício ou anterioridade comum. A segunda regra de anterioridade é a nonagesimal ou a da noventena. Na nonagesimal ou na noventena, espera-se 90 dias para que aquele encargo possa efetivamente entrar em cobrança. Veja que o imposto de importação ele é uma exceção a ambas formas de anterioridade, seja do exercício seguinte, seja dos 90 dias. O que quer dizer que alterações sobre o imposto da importação, eles produzem efeitos imediatos, né? Justamente em razão dessa função mercadológica que tem o imposto de importação. Além disso, meus caros, nós precisamos lembrar que ele também é uma exceção ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade tributária diz que imposto para ser criado ou majorado necessita de ser realizado por meio de lei. Como nós acabamos de mostrar aos senhores, na leitura do parágrafo 1º do artigo 153, nós temos aqui uma exceção à legalidade, porque permite-se que órgão do Poder Executivo, órgão da União, promova alterações nas alíquotas, desde que, obviamente, obedecidos limites regulados em lei. Essa lei que regula esses limites, caros, é a Lei 3.244 de 1957. Repito, Lei 3.244 de 1957, que teve diversas alterações posteriores, inclusive já foi mencionada em algumas jurisprudências a sua interpretação pelo STF. Tendo esses limites, originariamente, indo até 60%, e hoje já admitindo-se casos de alíquotas superiores a 60%, quando necessário a proteção da indústria nacional para combater o que nós chamamos de dumping social ou dumping tributário, que é um assunto que nós vamos abordar agorinha. Voltamos nele agorinha. Bem, o imposto de importação, então, nós precisamos lembrar, quando a gente fala da hipótese de incidência, né, dessa abstração trazida nesta lei, nós temos alguns aspectos a serem lembrados dentro do fato gerador. O fato gerador está colocado no artigo 19 do CTN. Vou mostrar aos senhores novamente aqui o artigo 19. Lá no artigo 19, nós temos que o imposto de competência da União sobre os produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Repetindo, o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes em território nacional. Vejam, aqui nós temos alguns aspectos. Primeiro, o aspecto material. O aspecto material de incidência é a própria entrada do produto estrangeiro no território nacional. Bem, o segundo, que é uma confusão muito comum que se faz, que a lei trouxe de maneira um pouco confusa, é o critério espacial, de quando seria o momento em que este produto entraria no nosso território. Se nós seguiríamos critérios territoriais e físicos, quando o produto, a caixa, passasse pelo navio e adentrasse o nosso território, ou não, né? Quando veio o decreto-lei
37 de 66, nós tivemos dentro dessa regulamentação que nós entenderemos por entrada o momento que ela ocorre quando for feita a declaração de importação no Siscomex. O que é o Siscomex? É o Sistema de Comércio Exterior. Lá neste órgão autárquico, nós vamos fazer a declaração de importação. E quando protocola este documento neste órgão, considera-se ocorrido o fato gerador. E isso é importante da gente lembrar e saber. Por quê? No momento da ocorrência do fato gerador, nós temos a incidência legal. Então, como eu já disse que não há princípio da anterioridade, não há princípio da legalidade, então as alterações podem ocorrer mais rápido, então há um maior dinamismo legal. E na hora que apresentamos essa declaração nesse órgão, ocorre o fato gerador. E é ali que faz, com o fato gerador, ocorre o nascimento da obrigação tributária. E aí, naquele momento, é aplicado a cotação, por exemplo, do dia, a legislação vigente ao tempo. Enfim, isso é importante na definição do quanto debeatur, né, do quanto que se deve pagar. Então, outro detalhe que nós precisamos lembrar é que o produto tem que ser estrangeiro. Para ser estrangeiro, ele pode ter, por exemplo, mais comum, nascido, vindo diretamente do exterior, ou ainda ser um produto nacional que foi exportado e nacionalizado por outro país. Esse país que já foi outrora nacional e foi nacionalizado por outro país, quando ele regressa, ele pagará imposto de importação, ok? Outro detalhe é que de importação, desculpe. Outro detalhe é que mercadorias em trânsito que estão vindo para o Brasil ficarão um período aqui e regressarão sem ser nacionalizado, ele não pagará imposto de importação também. Por exemplo, uma banda vem em turnê e trazem os instrumentos musicais. Esses instrumentos vão ficar aqui, vão participar dos shows, dos concertos musicais e vão retornar para os seus países de origem. Nesse caso, produtos estrangeiros em trânsito temporário também não pagam imposto de importação. Bem, outra forma muito comum dentro do direito internacional é a figura do drawback. D-R-A-W-B-A-C-K. Drawback. O drawback acontece quando dois países convencionam em um país ceder matérias-primas para aquele produto ser industrializado no outro país e ele vai ser devolvido, ele vai retornar ao mercado de origem para ser comercializado. Então não teria sentido, por exemplo, eu taxar a saída, taxar a industrialização e taxar a volta para um consumo que vai acontecer aqui dentro do nosso país. Então, esses termos de drawback, esses convênios podem ser firmados para que produtos saiam, sejam remanufaturados e voltem sem pagar imposto de importação. Também uma regra que a gente precisa lembrar. Bem, e outro detalhe é que se não houver outro produto similar dentro do país e eu necessite importar por ausência deste produto no mercado nacional, este produto também não constitui fato gerador do imposto de importação. Então nós temos então, recapitulando, a entrada do produto estrangeiro no território nacional quando da realização desta operação por meio da declaração de importação ou documento equivalente. Uma dúvida muito comum que surge, me perguntam, professor, nós temos um nível de isenção de mercadorias que podemos trazer conosco quando estivermos viajando? A resposta é que sim. Se for marítimo ou aéreo,
você tem uma taxa de isenção de $500. $500. Se for terrestre, $150. São taxas de isenção que eu não preciso fazer a declaração de isenção, de importação e, consequentemente, eu não preciso recolher o imposto. Ok? Então, além disso, nós encerrando aqui, nós temos que o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto em definitivo, que está sendo nacionalizado, desde que não haja outro similar em território nacional. E, por fim, os produtos apreendidos pela Receita que serão leiloados. Este também é fato gerador do imposto de importação. São esses os dois núcleos da abstração que, uma vez materializados, fazem nascer o fato gerador e, com ele, a obrigação tributária. Ok? Um detalhe interessante que nós precisamos lembrar aqui é sobre a base de cálculo. A base de cálculo precisa ser lembrada. Bem, nós temos duas formas de base de cálculo para o imposto de importação. Ela pode ser específica, por exemplo, o maço de cigarros pagará X reais, X centavos pelo maço, independente da marca, por exemplo. Isso é unidade específica. Ou ele pode ser ad valorem, que é a mais comum dentro do direito tributário, que é aquela em porcentagem, em percentual. Geralmente, quando a alíquota, vem em percentual, a base de cálculo vem ad valorem, que é a ser especificada. No caso, é o valor venal que esta mercadoria terá no local onde ela entrar. Quando a alíquota for em percentual, a base de cálculo, consequentemente, virá nesta forma. Se for específico, eu não terei nem a base de cálculo e nem a alíquota, porque o valor do tributo já vem destacado por produto e não a ser calculado. Isso está colocado no artigo 20 do CTN. E ainda, na última hipótese, quando se tratar de bem apreendido, o valor da arrematação. Ok? Falando já de alíquota, geralmente a alíquota do imposto de importação varia em 60%, mas não é regra, a gente apenas menciona. E por fim, aqui, falando sobre o contribuinte, este está destacado, gente, no artigo 31 do Decreto-Lei 37. O contribuinte será o importador ou quem a ele a lei equipare, por sendo a pessoa física ou jurídica que realize a entrada do produto estrangeiro no Brasil, não havendo necessário de que ele faça isso com habitualidade, ok? Ainda pode ser o remetente, o destinatário no Brasil, que estiver recebendo esta remessa, ou o adquirente, quando nós estivermos falando de compra direta. Lembramos que, além do contribuinte, a lei pode definir a responsabilidade à terceira pessoa, como é o caso do depositário, do representante legal da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, como é o caso do transportador, como é o caso do adquirente desta mercadoria, ok? Então, nós temos a figura também, podemos ter a figura da responsabilidade por substituição. Por fim, destacamos que o imposto de importação, por regra, é lançado por homologação, onde o contribuinte presta as informações e antecipadamente recolhe o tributo. Se isso estiver correto, as informações forem verdadeiras e o pagamento estiver sido efetuado da maneira correta, ele é convalidado e, consequentemente, ocorre a extinção da obrigação tributária. Ok? Já falamos sobre a não recepção do artigo 21 do CTN, quando fala da base de cálculo, e destacamos aos senhores apenas o seguinte:
este imposto foi mencionado e simulado pelo STF nas súmulas 570, 575, 576, 577 e 660. Às vezes as provas gostam de perguntar matéria simulada. São situações específicas. E no STJ, na súmula 20, na súmula 95, na súmula 124, na súmula 155 e 198. Ok? Bem, meus caros, agora vamos falar sobre o imposto de exportação. O imposto de exportação está no inciso 2º, né, do artigo 153, competência privativa também da União, e está colocado nos artigos 23 ao 28 do CTN, também no mesmo decreto-lei 37 de 66, posteriormente alterado pelo 1578 de 77. Cabe lembrar que este também é um imposto extrafiscal que serve a nós para tributar quando o produto nacional saia do país. Assim como foi dito no imposto de importação, o imposto de exportação, ele é uma exceção ao princípio da anterioridade, das duas formas, seja por exercício, seja na noventena, e também é uma exceção ao princípio da legalidade, podendo ter suas alíquotas alteradas por órgão do Poder Executivo por decreto. Quando a gente diz que isso é uma exceção ao princípio da legalidade, diz que dispensa a necessidade de lei, podendo ser feito por decreto. E o decreto é um ato normativo expedido pelo Poder Executivo em função atípica, né? A gente até deixou de falar isso antes. Então, lembrem-se disso. Um detalhe muito importante sobre as nossas exportações, e é que às vezes leva o senso comum a erro. A gente costuma ver muitas das pessoas nas redes sociais comparando, dizendo que a gasolina brasileira é vendida mais barata no exterior, porque isso seria um desrespeito às pessoas, pensando na figura da pessoa física. Na verdade, o imposto, a figura da exportação, ela é um fomento às pessoas jurídicas e à produção nacional. Então, nós, querendo que nossos produtos não fiquem restritos ao mercado nacional, nós incentivamos as exportações para que o volume de negócios no Brasil seja grande, produza renda, gere empregos, enfim. É por isso, gente, que nossa gasolina, nosso produto, é justificativo de que ela será realmente vendida mais barata fora do Brasil do que dentro. Porque as exportações recebem uma imunidade constitucional em vários momentos da tributação. Quando eu digo que algo é uma imunidade, significa que é uma limitação ao poder tributante que impede que a lei traga hipóteses de incidência relativos a determinada situação que está sendo protegida pela Constituição. Bem, eu lembro a vocês que as exportações recebem proteção, por exemplo, do ICMS. Do ISS trata-se como isenção, mas é um erro terminológico dentro da Constituição, porque é uma verdadeira imunidade também. No ICMS, no imposto estadual, não há incidência sobre exportação. No ISS, nas contribuições de intervenção no domínio econômico, também não tem. Não tem IPI sobre as exportações. Então, imagina, sem IPI, sem ICMS, sem ISS, sem contribuições, obviamente que esse produto vai chegar fora do Brasil com um encargo tributário muito menor. E o único encargo, então, que resta sobre esse produto destinado à exportação é o imposto de exportação. O fato gerador do imposto de exportação, gente, está colocado no artigo 23 do
do CTN. E vou mostrar aqui aos senhores novamente. Aqui, ó, no artigo 23, nós temos que o imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes, do território nacional. Bem, quando a gente fala sobre isso, quando falamos sobre isso, estamos dizendo que o produto nacional ou nacionalizado, que foi aquele que foi já importado, passou pelo processo de importação, pagou os encargos, uma vez que ele é nacional, para ele sair, ele vai ter que pagar o imposto de exportação. Nós, assim como na importação, vamos apresentar uma declaração, um documento de exportação, no qual vai dizer a quantidade, o destino, a forma de transporte, o valor, enfim, todas as informações que o fisco necessita para que ele verifique e fiscalize se a arrecadação está sendo feita de maneira correta. A base de cálculo aqui, ela vai ser o valor desses mercados, né, no mercado nacional. Quando essas operações se dão em dólar, tem que ser convertido para a moeda nacional. Lembrem-se do conceito de tributo, né, que tem que ser medido em moeda nacional. Ou ela pode ser específica. Quando a base de cálculo e a alíquota vierem específica, é tributado o produto, dependente da marca, inclusive por causa da regra imunizante também lá, limitante do artigo 152, que a gente não pode distinguir os produtos, né? Isso é princípio tributário também. Então, ela pode ser fixa ou ad valorem. Quando ad valorem, o valor venal desses bens onde foi promovida a saída. A alíquota geralmente é em 30%, tá bom? Geralmente é em 30%. E o contribuinte do imposto de exportação é quem promove a saída deste produto, o exportador ou quem a lei ele equiperar. Não há necessidade de que ele seja habitual, ok? Pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que esteja promovendo esta exportação. Um detalhe importante que novamente vocês irão destacar nos vossos vademecums é o seguinte. Venho aqui, lá no finalzinho, no artigo 28, ele vem e fala assim, ó, a receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Esse artigo, gente, não foi recepcionado. A receita líquida do imposto daqui de exportação destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Olha, lá na Constituição, onde fala da repartição de receitas, diz que é inconstitucional a formação de receitas com dinheiro vindo dos impostos. Então, grifem também esse artigo, porque ele é inconstitucional. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam em casa, estudando, que não percam o foco, fiquem com afinco, que logo essa situação dessa pandemia vai passar e a gente vai voltar a ter nossos encontros presenciais. Desejo a todos saúde, bons estudos. Que não se esqueçam de ir ao sistema. Lá no sistema tem exercícios complementares, material de leitura complementar e dentro da biblioteca digital, leitura recomendada da professora Regina Helena Costa. Fiquem todos com Deus e até a próxima.